Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao MetaCast, diretamente aqui dos estúdios do Fortalcast. Sempre agradecendo todo mundo aqui do pessoal do Fortalcast por nos ceder esse espaço aqui, lugar maravilhoso, todo aconchegante. Juntamente, hoje eu gostaria de agradecer também o nosso patrocinador, CoinLivre, juntamente com o Fábio. O Fábio sempre está nos ajudando aqui. Hoje a gente vai conversar com um cara sensacional. Vai explicar tudo pra gente da área imobiliária, tokenização de imobiliário. E comigo aqui hoje, ele de sempre. Hoje eu não vou falar nada. Com vocês, galerinha. Giorgio. Tudo bom? Bem-vindos ao MetaCast mais uma vez. E eu vou parar de falar toda vez. Puta, a gente vai falar com uma pessoa incrível hoje, porque todo mundo é incrível. Chegou um momento que eu tenho que começar a diferenciar essa introdução, né? Começar a aprender com o podcast. Cara, só vem pessoa top aqui. Mas tá legal. Cara, vem um pessoal aqui surreal. E o convidado de hoje é ele, Daniel Brandão. Fundador da Renda Capital Partners, graduado em contabilidade, cursando MBA executivo em finanças pela INSPER, olha só, foi sócio da Renda Asset Management, atuou desde a fundação juntamente com a BRL Trust, DTVM e Grupo Fiinvest na certificadora de créditos imobiliários, tendo mais de 160 mil créditos imobiliários. Caramba, o currículo desse cara não acaba. A gente vai falar o dia inteiro. Não, vamos passar pra ele. Não, pelo amor de Deus. Ô, Daniel, fala um pouco pra gente. Quem é você, cara? É que os números são tão bizarramente grandes que você fica tipo... Eu não tinha nem como fazer resumo. Não tem como, cara. É 7 folhas aqui só falando quem que é esse cara. Quando o cara é bom, é assim... Tu imagina a gente entrevistando o Bill Gates. O que você ia falar de resumo? Cara, Microsoft. Valeu, prazer. Longe aí do Bill Gates. Aí, tô com o Bill. Aí, William. Mas só um pouquinho longe. Cara, é prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí, de poder estar falando um pouco, né, do mercado imobiliário, digamos, já hoje tradicional, né, pelo que a gente veio conversando. E é uma estrada que eu construí, mas uma parte que a gente chama de fiduciária, né? Fidúcia vem de confiança, né? Então, a estrada técnica, de auditoria mesmo, de contratos imobiliários, como você comentou aí, e depois de gestão ativa, né? Indo para fundos de investimento. Então, assim, eu estava numa gestora, né? Recentemente. A gente fazia a consultoria especializada de um fundo de investimentos, num fundo de recebível, né? Que é fundo de papel, né? Fundo imobiliário de papel. E a gente fazia operações estruturadas também, estruturava operações para captação de recursos, né? De empreendimentos. A gente chegou a liquidar lá por volta de 1,1 bi, mais ou menos, em operações. Foi bastante coisa. Umas 30 operações. Foi um aprendizado muito bacana. Foi muita emoção. O Daniel tem uma puta experiência. Tem essa cara de novinho, parece que tem 18 anos de idade, mas tem uma puta experiência. Foi uma puta emoção. E eu decidi, né, fazer o voo solo e montei a Renda, né? E a Renda, ela vem com esse objetivo, né? Ela vem com esse objetivo de uma estruturadora para operações de crédito ou de equity, para incorporadoras. Caras que querem construir um prédio, um loteamento, um hotel, etc. E também montar fundos imobiliários, né? Seja fundos de tijolo, né? Fundos de desenvolvimento, ou fundos de papel, se a gente entender que ainda não, né? Mas se a gente entender que tem espaço. Né? Eu queria fazer 2 disclaimers antes de qualquer coisa, porque assim, a gente sempre traz pessoas aqui que bem ou mal têm assuntos que são relacionados ao consumidor final, as pessoas que estão assistindo a gente. E aí, do nada... agora a gente trouxe alguém de fundo imobiliário, que teoricamente teu cliente é o B2B. Teoricamente, né? E por que isso, né? Por que trazer aqui, por que falar sobre isso? Então, assim, são 2 disclaimers. O primeiro deles tirando a GameFi, o mercado imobiliário é o que está mais interessado na blockchain. E não é à toa. Então, tudo que a gente fala aqui, independentemente de para quem você vende ou como você vende, no final das contas, o nosso assunto que a gente mais fala, a tecnologia, a blockchain, vai fazer com que tudo que você apresente para a gente hoje, tudo que esse mercado tem a oferecer, da parte mais bonitinha, que é você ver de fato o empreendimento, até a parte mais teórica, que é um fundo, uma carteira de ativos, isso vai chegar com muito mais facilidade para o consumidor final. E o segundo disclaimer rapidão era o seguinte: a gente conversou bastante com o Fábio sobre isso, né? Eu acho que o brasileiro ele conhece muito pouco sobre renda fixa, muito pouco sobre ativos lastreados, muito pouca coisa, sobre muito pouco do que o nosso mercado tem. Então é pouco do pouco mesmo, é ridículo. Mas um dos primeiros exemplos que as pessoas têm para quem conhece um pouco é fundo imobiliário.
Que as pessoas sabem que uma das maiores vantagens é que não paga imposto de renda. É mais confiável. É mais confiável. E brasileiro gosta de comprar tijolo, a gente falou sobre isso bastante. E o interessante aqui é o seguinte: olha que coisa, né? Os fundos imobiliários são um dos mais procurados por causa disso. E, ao mesmo tempo, eles são extremamente interessantes porque dá margem para várias pessoas entrarem, você tem valores maiores, você tem uma previsibilidade de retorno, etc, etc, etc. Só que ele é difícil de entrar. Até pouco tempo atrás, você tem que esperar o lote estar aberto. Você tem que ir via uma XP da vida para poder comprar. Não é uma coisa que você acha tão fácil quanto colocar o seu dinheiro na poupança. Você abre um aplicativo e coloca lá. Não era simples assim. E a parte engraçada disso, pelo menos meu ponto de vista, é que olha que coisa, né? É um dos investimentos que o brasileiro mais gosta, que mais as pessoas deveriam conhecer, e ainda assim, tá mais fácil e rápido a gente colocar o teu mercado na Web3, na blockchain, do que com todos os esforços de Rico, XP, Itaú, escambau todo, eles não estão conseguindo deixar tão simples para o investidor final, para o consumidor final, quanto a gente vai conseguir dentro da blockchain. Então, não é só pela fama do mercado imobiliário que eu acho legal falar sobre esse mercado aqui. É porque, de fato, a tecnologia vai impactar nesse mercado e na tua empresa antes do mercado tradicional conseguir trazer para o varejão. Isso eu acho sensacional. Vitor? É o palestra agora? Momento palestrinha. Momento tem palestrinha. Momento palestrinha. Tem recorte agora, momento palestrinha também. Cara, você falou tanta coisa que eu até me perdi aqui agora. Não, é bom dar um pequeno disclaimer do mercado, porque a gente tem vários parceiros nesse segmento, né? Então... Sim. Ô Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você, complementando tudo que ele falou. Vamos lá. Você é um cara que vem da área imobiliária. Isso. Beleza. Você montava fundos para a área imobiliária, certo? Sim, de certa forma, sim. Tá. E aí o fundo, montando ele, vinha alguma oportunidade, vocês investiam em alguma construção de alguma coisa, de prédio e tudo mais. E aí entrava os pagamentos, renda, etc. Ponto. Quando que você começou a migrar para a área de tokenização, começou a entrar em possível moeda, alguma coisa assim? Vamos lá. Primeira coisa, né? O mercado imobiliário, ele é um mercado de capital intensivo. Não existe você fazer o mercado imobiliário com pouco dinheiro. Né? É sempre muito dinheiro. Então, vamos para um exemplo clássico. Um construtor, né, tem 10 prédios. Esses 10 prédios vai dar 1 bilhão de valor geral de venda, que a gente chama de VGV. Né? Ou seja, junta todos os apartamentos, de um mesmo prédio, você tem o VGV. Né? E 10 prédios, cada prédio 100 milhões, e por aí vai. Se ele não captar dinheiro com um banco, né, não captar dinheiro com ninguém, ele vai ter uma exposição de caixa muito grande. Né? E um risco muito grande. E um risco muito alto também, porque tem que vender um apartamento, né? E, assim, o cara tem que aprovar o projeto, tem que tirar Fora as que licenças. O risco seria unicamente dele, né? E não diversificado. E o risco é dele, né? Tem um retorno. Tem um retorno, mas é muito risco, acredito eu. E o retorno é um pouquinho demorado até. E é um pouco demorado, Se ele fizer com o capital 100% dele, o retorno é um pouco demorado. Exato. Tem que derramar aí uns 200 milhões, digamos. Geralmente, a exposição de caixa é, digamos, 20% do VGV, né? Uhum. Então, o que ocorre? Todos os construtores, na hora que se deparam com isso, eles pensam, putz, eu preciso de um financiador, preciso de um investidor de um banco, né? Ou um fundo de investimentos, né? Ou ir para o mercado alternativo, que seria o mercado de criptoativos, né? E que aí a gente vai falar de token. Então, o que ocorre? Por ser um dia intensivo de capital, você tem, digamos, as fases do empreendimento, né? Então, existe a terra bruta, digamos, tem um terreno bruto lá, você não tem nada em cima dele. Um loteamento a fazer, um prédio. Rapaz, aqui fiz um negócio que chama estudo de massa. Fiz um estudo de massa aqui, rapaz, isso aqui cabe um prédio, 30 andares. Perfeito. Preciso de dinheiro para isso daqui, e agora? Né? Rapaz, eu tenho Geralmente quem é construtor é um cara ali... uns 40 anos, né? Aí tem ali seus 40, 50 anos, é um cara que já construiu algum capital na vida, né? Tem um track record, né? Sim. Então, assim, que é um histórico. Rapaz, eu vou captar aqui. E quem aqui pode confiar em mim, né? Aí ele vai num banco. Porra, não tem venda. Complicado, né? Precisa ter uma venda. Qual que vai ser o lastro, né? Vai ser só qual vai ser o lastro? Só o terreno? Mas eu gastei muito dinheiro com terreno, né? Mas terreno é ilíquido, né?
botar o dinheiro e vem o terreno, eu vou ter que vender esse terreno. Eu vou vender mais barato do que tu pagou. Né? Então, como é que fica isso daí? Então, assim, os incorporadores, eles buscam fontes de financiamento, seja ali para comprar um terreno, seja para aprovar um projeto, seja para lançar um empreendimento, montar o stand, a estratégia, seja para fazer a obra, ou seja para, estou com uma carteirinha aqui de loteamento, quero trazer a valor presente e mandar embora. E detalhe, gente, o que a gente está descrevendo aqui é o que existe no mercado imobiliário de maneira geral. É o que você vê quando você vê um prédio novo sendo lançado e você tem um standzinho lá de venda, assim como o mais... talvez costumeiro para mim, que sou leigo, que não estou no teu mercado, quando você vê fundos imobiliários, normalmente você está falando de shopping centers, coisas mais comerciais, é a mesma coisa. Por mais que na construção de um shopping você não tem stand de venda do shopping, não é bem assim que funciona, esse é o processo normal que a gente está falando aqui. Isso. É um processo, né, de incorporação. O nome disso se dá incorporação. Então, o que ocorre? Com a alta, principalmente da taxa de juros e a concentração de funding em poucos players, né? Até o pessoal diz, né, que a gente fica na mão de seis grandes bancos, né, e são os 200 milhões de patetas, né, digamos assim. Então, assim, o dinheiro é muito concentrado, né, e o mercado de capitais, né, que eu já digo que é tradicional, por incrível que pareça, e há uns 3, 4 anos atrás é que fundos imobiliários começaram a se difundir mais, né, é uma fonte alternativa aos bancos e mais flexível, né? Nos contratos, na forma de tratar, no relacionamento até com o próprio gestor, né? Então, esses incorporadores que demandam capital nessas fases do projeto, eles vão até os fundos imobiliários, por ter essa flexibilidade um pouco maior, né? E alguns gestores entendem, eu vou tomar mais risco, mais de tijolo, um projeto está mais incipiente. Não, eu quero mais venda, mais obra. Tem outros que vão tomar menos obra. Mas o que importa é um mercado mais flexível, digamos, né? Então, o que ocorre? Na hora que você tem a descentralização disso, ou seja, aí, peraí, eu posso pegar o mesmo dinheiro, porque esse mercado tem muito dinheiro criptoativo, trade muita grana lá. Sim. Eu preciso de 20 milhões. Esses caras conseguem me dar 20 milhões? Por que eu não consigo acessar ele? Não, e o mais importante, né? Uma mesma pessoa que compraria este mesmo ativo ou esse mesmo fundo via uma XP, pode comprar ele dentro da blockchain. Existe uma crença limitante, a meu ver, sobre a blockchain, que o que você cria para lá é exclusivo de lá, e não é. Literalmente o mesmo ativo que você compraria de um mesmo fundo na XP, você compra dentro da blockchain. Isso. E aí para os nossos parceiros da Coinivre, inclusive, a gente vai fazer as coisas juntos aí, mas é o mesmo ativo. Então agora vira uma questão muito mais interessante de liberdade de mercado mesmo, né? Agora vai ter uma competição natural entre as corretoras, o mercado tradicional, o Web 2 versus a blockchain nesse sentido. E é uma concorrência natural e boa para todo mundo isso, né? Porque a gente está falando de cada vez originar mais ativos a cada vez um preço menor. Porque bem ou mal a blockchain tem custos ridículos perto do mercado tradicional. Tá, Daniel, o seguinte, até agora tudo que você comentou é o mercado tradicional, tudo normal, como é que funciona. Para daí, aí você deu a entrada. Aí, se eu preciso levantar 20 milhões no mercado tradicional, por que não levantar nesse mercado de criptoativos? Quando que você teve essa chave que você virou para isso? Por que você entrou nisso? Por conta de velocidade, por confiança, segurança, alguma coisa assim? Ou por conta exclusivamente do dinheiro? Vamos lá. Qual foi o primeiro contato que você teve, né? Primeira vez que você viu? O que acontece, né? Você está descentralizando a decisão de investir de um conglomerado de pessoas, né? Essa é a primeira coisa, né? Assim, digamos, um fundo, eu tenho um mecanismo de governança muito firme para poder dar segurança para os investidores que estão botando dinheiro lá. Né? Que eles estão, eu estou comprando esse fundo aqui porque ele tem esse risco específico e tem esse time de pessoas que vai ter um processo decisório que vai mitigar risco do negócio. Né? Então, quando eu estou falando do mercado de criptoativo, estou falando da pessoa física já. Estou falando ali, cara, se eu consigo dar o mesmo nível de governança e esse mesmo nível de firmeza para investir, que é dos fundos imobiliários, em criptoativos, é um dinheiro barato que eu posso acessar. Com certeza. A grande chave é essa. Uma divulgação bem mais interessante também, né? Então, exatamente, tem um marketing maior, mas vamos lá. Um pouco de economia aqui, né?
digamos, eu tenho um nível do mar. Sim. E os barcos estão em cima dele. Se a água aumenta, os barcos que estão em cima, naturalmente, vão subir, concorda? Uhum. A Selic, que é a taxa básica brasileira, ela é o mar. Os bancos estão em cima dela. Sim. Então, vamos lá. Quando a Selic sobe, o que é que o governo faz? Olha, eu preciso de dinheiro, pessoal. Eu preciso de dinheiro aqui, porque o imposto aqui não está dando. Preciso captar grana. Emprestem dinheiro. Ele vai emprestar lá pela Selic. Os bancos dizem, porra, os caras estão emprestando aqui a 13,75 aqui, meu irmão, vou ter que emprestar a 15. Porque senão o cara vai pôr dinheiro em mim pra quê? Claro. Eu tenho que prestar um pouco mais caro, né? Tem que dar uma rentabilidade um pouco melhor. Esse é o famoso CDI mais tanto. CDI, 105 do CDI, 106, aí tem um imposto, né? Vou pagar. Ou, basicamente, é uma instituição, um banco te prometendo um rendimento naquele prazo de tempo, daquilo que o governo já te garante, que seria a base, né, de comparação que você tem, mais o quanto ele está disposto a te pagar, o prêmio pelo isso que ele está te pagando, para você entrar naquele investimento junto com ele. Essa é a concorrência de bancos versus governo. Exato. Então, o que ocorre, né? Os fundos não fogem muito dessa regra. Porque é o seguinte, se vamos lá, o risk free, né? Risco livre, é o Brasil. Se o Brasil quebrar, meu amigo, aí a gente quebrou, todo mundo aí quebrou. Todo mundo quebrou. Todo mundo quebrou. Então, o Brasil é o melhor risco que tem dentro do país Brasil, né? É o mais diversificado de todos, né? Digamos. Então, assim, se tá pagando 13,75, porra, eu vou botar meu dinheiro lá. Não quero botar no fundo, tá pagando 14, 15, para que eu vou pôr meu dinheiro? Tem muito mais risco. Tenho lá 6 ativos dentro do fundo e eu vou correr o risco para ganhar 15, 14, eu prefiro correr 13, claro. 75, certo? Então, beleza. Quando a gente está falando de mercado de criptoativos, a gente não está falando só do dinheiro brasileiro. Opa, a gente está falando do dinheiro do mundo. Perfeito. Sim. Tem país com taxa negativa. Sim. Sim, opa. Aí é onde o negócio fica bom. Taxa negativa. Só que o que acontece? Inclusive, você vem do INSPER, o Sanvic tem uma tese sensacional, São Vicente, sobre o porquê que existe e funciona a taxa de juros negativa. Ele dá o exemplo sempre do Japão para isso. Bem sensacional. Mas Japão, eu concordo totalmente contigo. Aí vamos lá. O cara pega... aí eu pensando isso lá atrás, né? Rapaz, o japonês, né? O japonês tem muita grana. Gosto de Brasil. Veio aqui no Brasil, gostou pra caralho do Brasil. Aí tava lá no Leblon passeando e vi um prédio top. Rapaz, queria pôr o dinheiro aqui nesse prédio pra construir isso daqui. O cara lá, o guia lá falou do prédio. Foi muito barato esse terreno. Construiu. Rapaz, o cara tem 1 bilhão, certo? Eu visitar o Rio de Janeiro, Copacabana. Rapaz, o prédio aqui top. Pô, não conheço ninguém do Brasil. Não sei nem como é que eu vou investir nesse negócio aqui. Tem que mandar pro banco, o banco mandar pra cá, exato. Tem que perder tempo. Lei, cultura, você vai ter que ter um gestor de eu não conheço nada de Brasil, tem que olhar. Beleza, agora, tem uma placa lá dizendo assim: ativo tokenizado. Entre na Web3 hashtag. E compre e vista nesse projeto. Escaneia o QR. Tem inglês lá. Esse o QR Code tem lá, é todo em inglês. Tem lá o formulário lá, o prospecto do ativo. As auditorias. Auditorias, tudo organizado, diligenciado, by the book, negócio organizado. Beleza. Padrão internacional de diligência e de auditoria. Tudo. O smart contract, tudo tem direito. Amarrado até dizer chega. Meu irmão, vou comprar esse token aqui. Vou comprar 2 milhões em dólar. Porra. Que beleza melhor é essa, né? Você poder investir... E eliminar um monte de intermediário que você não sabe como é que funciona, que você não sabe, puta, como é que eu vou conseguir um gestor de conta no Brasil? Como é que isso funciona? Como é que funciona a lei? Como é que eu vou transferir o dinheiro? Você desintermedia, certo? Primeira coisa, desintermediado. Você está falando, você é brasileiro, você pode conhecer, tem o seu home broker aí, tem tudo mais, você vai investir. Tá tudo certo. Agora, a gente não está falando só de você, brasileiro, né? Sim. A gente está falando público geral, literalmente, pessoas do mundo inteiro, principalmente o Brasil, nesse cenário, pelo menos atual, né? Que é um cenário onde o Brasil é a bola da vez, né? Não, Daniel, fora a liquidez, né, cara? Tipo assim, uma pessoa não pode vender hoje uma cota dentro de fundo imobiliário sem estar no prazo certo, da maneira certa, sem pedir para o gestor. Na blockchain você pode fazer isso a qualquer momento, qualquer valor, para qualquer pessoa, inclusive para gringos. Eu acho que talvez uma das grandes vantagens seja justamente essa. Eu não vou ficar aqui tentando dar uma de padre catequizando sobre liquidez da blockchain. A questão é, independentemente se aquele fundo ou aquele token está líquido ou não, ele, do momento do T0, do momento que ele é criado, ele já é mais líquido. E em qual sentido?
na oferta entre pessoas. Pronto, então, interessante você estar dizendo, porque eu também pensei exatamente, uma das coisas que eu pensei na hora que eu falei de tokens. Porque a primeiro quesito, certo? Facilidade de investir. Sim. É uma coisa, a gente mexe com dinheiro, né? Então, eu, pelo menos, né? Eu só acredito em TED. Né? Então, assim, Daniel, você acredita? Não, eu acredito em TED. Então, se a TED Depois de existe, concluído ainda. a TED existe, então eu acredito. Até a TED aconteceu, eu não acredito. Então, assim, o que ocorre, né? A primeira coisa, putz, tem TED para isso daqui. A TED, ela vai acontecer. Né? TED, pra quem não sabe, é transferência eletrônica disponível. Então, assim, hoje é o Pix, né? Então, assim, putz, tem facilidade para captar o dinheiro se eu fizer do jeito certo. Sim. E achar e conseguir uma estratégia Pix de direto na distribuição compra do token. Seria o ideal. Ponto. que as pessoas vão conseguir investir. Segundo ponto. Qual o grande problema das criptomoedas? Né? Na minha opinião, pelo menos, vocês são especialistas, mas isso na minha leiguice, né? Digamos, não tem lastro. Não. Totalmente especulativo. Ela é totalmente especulativa. Né? Dogecoin lá, por exemplo, lá. Eu Totalmente gosto negócio, no outro dia... E não tem nada de errado com isso. Não tem nada nada de errado. errado, Mas certo. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pronto. Aí o que, putz, eu pensei, cara, vamos lá. Que é a sua estratégia que eu acho sensacional. Porque eu acho que isso é do caralho, inclusive. Falando de coin livre aqui, tá, pessoal? Eu acho, inclusive, porra, disruptivo pra caralho. Putz, eu tenho o teu token, né, cara? Beleza. Porra, irmão, eu tenho aqui uma moeda. Moeda Coin Livre 1, certo? O cara pra comprar esse pool de ativos de token, porra, prédio no Leblon, coisas, puta, de alto padrão. Vamos falar só de alto padrão que é ultra resiliente. São ativos que tem muita margem, certo? E são difíceis de errar. Tenho aqui o alto padrão. O token. Cara, eu quero comprar esse token. Não, beleza, mas ó, tu compra a minha moeda aqui, certo? E essa moeda aqui, você pode comprar o token. E e você que tá comprando essa moeda, ela não é só... Você pode tradear ela, só que ela vai ter o seu valor de mercado. Aí que vem a beleza. Um fundo imobiliário, a gente tem a marcação a mercado. Que é você dizer o seguinte, olha, hoje os ativos aqui, esse token que tu comprou, essa cota do fundo que tu comprou a R$100, hoje ela tá 101. Uhum. Porque teve um hospital construído do lado, valorizou o imóvel, ou a inflação valorizou o imóvel, alguma coisa valorizou o imóvel. Você tem um ganho real dentro disso. O token vai ser a mesma coisa. E para esse cara aqui, ele não comprou a R$100, dizer, irmãozinho, é o seguinte, ó, tu quiser vender por 97, tu vende. E se vocês quiserem comprar, vocês compram. Agora, ó, eu tenho toda uma diligência aqui do lado, que eu tenho a marcação a mercado desses ativos. Perfeito. E que essa moeda tá marcado a R$101. Tu vender por 97 porque tu quer. Eu tenho liquidez, tô tradando, desintermediando, tirando burocracia e tenho um certo nível de segurança atrelado a ela. Uma dúvida minha, que até agora a gente estava falando muito mais do B2C, até quando você falou do próprio investidor, do exterior, tudo, mas o investidor numa casa que vai investir $1 milhão, $2 milhões, ele acaba nem sendo um B2C, apesar dele ser um B2C, ele acaba sendo um investidor qualificado, porque, né? É outro patamar. Mas vamos lá. Hoje, para comprar, eu quero comprar um apartamento. Achei um apartamento, desde o apartamento de 2, 3 milhões, que o George acaba morando, até os que eu frequento de R$100 mil. Cara, eu consigo, assim, vamos lá. Você vende hoje os apartamentos, as casas via token, e quem compra, tem alguma vantagem em comprar por token ou não? Vamos lá. Pode ser que tenha. Aí depende da estruturação. Como que você vai estruturar o ganho de quem vai estar ali na outra ponta? Né? Os benefícios, Os benefícios, na verdade, não é o ganho, os benefícios, né? Você tem uma série de vedações hoje que estão sendo discutidas, né, pela CVM, de forma muito acertada, porque do mesmo jeito que tem gente séria no mercado, que nem nós aqui, tem muita gente que usa de subterfúgios, né? Usa de um negócio que, vem para ajudar muito, vem para modificar o mercado financeiro, digamos, né? Para vilipendiar o processo, né? Então, assim, para essa pessoa que está comprando o token, aquele ativo, digamos, vai dar uma certa rentabilidade. Sim.
a SPE, que a gente chama, que é a Sociedade de Propósito Específico, né? Onde vai ter o prédio ou loteamento, e ela, digamos, vai ter um stake, né? Um pedaço dessa rentabilidade, né? Provável que ela possa acontecer. Então, assim, do lucro que tiver, alguma coisa assim. Então, assim, você pode estruturar dessa forma, né? Pode montar um cashback, sei lá. Muito interessante, por sinal, porque acabou de sair o primeiro token cashback pela Vitacom, né? Que justamente tem isso como objetivo. Não, que a minha pergunta é mais assim. Nós estamos falando aqui de mudança de paradigma, mudança de momento. A gente passou da Web 1 para a Web 2 e agora da Web 2 para a Web 3. E ainda tem muita questão por conta do que se é vendido na mídia, o que se é comentado, que só fala coisa ruim do mundo cripto. Ah, não sei o que, fez isso, investiu, perdeu dinheiro, não tem lastro, é isso, aquilo, aquilo. E aí nós estamos falando de imóvel é sonho do brasileiro, ter o primeiro imóvel, ter o próprio imóvel, ou fazer a rede de imóveis, etc. Para um cara que ele já é um alto investidor, ele está ali comprando, ele já comprou 10, 15, para ele comprar fazer um teste, esse tal de token que o pessoal fala, vou ver qual que é. Mas daquele cara que vai comprar aquele seu primeiro negócio, por mais que ele não vá financiar, ele juntou o dinheiro e tem o dinheiro 100%. É vantajoso de alguma forma, porque assim, cara, eu tenho aqui, vamos supor, custa 200 mil reais o apartamento. Tá. Eu tenho 200 mil reais aqui. Eu te transfiro os 200, ou você fala, não, compra através do meu token. Eu vou fazer um Pix para você aqui. Você quer que eu faça cadastro numa plataforma, compre um token para transferir isso? Cara, você não quer receber aqui? Se eu fizer isso, tem alguma vantagem? Porque até então, daqui para lá, aqui eu vou ter que fazer um cadastro, jogar o dinheiro numa plataforma e até como é que fica isso juridicamente. Tá, vamos lá. Primeira coisa, né? Como é que eu vou tentar sintetizar, sem tentar complicar, né? Eu vou pegar o dinheiro e vou pôr na mão do incorporador, certo? Isso. Direto para ele. O que é o negócio do cara? Qual é o negócio do incorporador e do construtor? O que é que ele sabe fazer? Ele sabe construir. Exato. Ele sabe construir. Sim. Vamos lá. Vai ter 1000 pessoas, certo? Que vão querer pôr dinheiro nele. O negócio dele é construir. Construir. O negócio dele não é gerir dinheiro. Gerir retorno. Dar feedback pra galera. Montar uma área de relacionamento com investidores, o pessoal se relacionar. Se isso fosse ok, você teria muita gente aí, já pessoa física, botando um rodo de dinheiro em incorporador direto. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que isso vem nos falar de governança. Sim. Então, assim, é aquela coisa. Cara, o cara que vai me pagar, ele controla, ele recebe, não tem ninguém para cobrar ele, a não ser eu. Tem um contrato ali que eu posso fazer com ele de mútuo, contrato de SCP, que a gente chama, Sociedade de Cota de Participação. Sim. É uma sociedade oculta, né? E eu boto dinheiro para ele e aí, né? Quais são as minhas garantias do negócio? O que é que vai me garantir isso daqui? Como é que ele tem que me prestar conta? Como é que é? Então, assim, isso digo eu, porque às vezes eu prefiro investir num fundo de investimentos e prefiro não colocar dinheiro no incorporador. Eu tenho um gestor profissional ali, entendeu? Eu tenho um cara profissional que sabe o que está fazendo, sabe sabe como amarrar as garantias, sabe controlar ali na ponta para proteger o capital desse investidor. Na hora que o cara compra um token, ele está na mesma linha. Está exatamente na mesma linha. Né? Então assim, putz, Daniel, quero investir direto na incorporadora. Beleza. Vamos lá. Quanto é que o cara precisa para terminar o prédio? Você sabe? Pessoa física? Ah, pai, não sei. Você sabe como é que faz para entregar o prédio? Não. Sabe quais são os problemas? De fundação, de parte estrutural. O cara tá construindo o quê? Numa estrutura convencional ou numa alvenaria estrutural? Ele tá usando parede de concreto? Como é que ele tá fazendo isso daí? Sim. Como é que tá o cronograma de obras dele? Isso. Tu vai botar 200 mil, né? Isso. Só que sabe quanto é que ele precisa para terminar? Vai precisar de 20 milhões. Tu acha que 200 mil resolve? Ou seja, resolve aquela semana esse dele. fluxo Resolve de aquela informação semana de dele. gerenciamento é mais fácil de ser feito. Então, é o que acontece. Puta, então eu vou pôr dinheiro no incorporador. Beleza, tem 10 prédios. Tu sabe se é... Quem é que tá no financeiro dele? Tu sabe quem é que tá no financeiro dele controlando lá? Rapaz, se você não sabe... É muito sério. É muito sério, entendeu?
Então, assim, inclusive a agente da renda reestrutura muita companhia, né? Porque o que acontece? Tem um negócio na corporação chamado patrimônio de afetação, né? Que no patrimônio afetado, você não pode tirar dinheiro do patrimônio de afetação, porque se você tira dinheiro dele, vai faltar em algum momento, né? Tem métricas para poder, que a gente chama pelo POC, né? Que é você apropria resultado com base a obra vai evoluindo. Aí você pode distribuir esse resultado, né? Se eu tive 100 milhões no caixa, mas tenho 0 de obra, eu não posso distribuir nada, 0. Eu tenho que direcionar todo esse dinheiro para lá. Então, muitos incorporadores trabalham com caixa único, que a gente chama. Aí então, dá o cara problema. tem 1, 2, 3, 4, 5 prédios. Esses 5 prédios estão performando, só que um está mais bem vendido, o outro está menos e tal. E para ele chegar ali no banco, ele precisa ter mais obra num prédio, menos obra no outro, mais venda no outro. Então, ele começa a juntar o dinheiro desses prédios numa conta única e ele sai distribuindo. Sim. Só que ele sai distribuindo rapaz, acho que vai vender. Rapaz, isso é verdade mesmo, a questão do mercado. O cara acha que vai vender, ele torce muito e aí... Não, aí gasta... Enfim, assim, temos N exemplos que aí seria outro podcast até para poder falar de onde deu problema. Então, assim, na hora que o cara... você tem essa conjectura de governança das incorporadoras, né? Cara, primeiro, o seu dinheiro sozinho não vai resolver o problema do cara, certo? Porque ele precisa de 20 milhões, não é de 200 mil, certo? Estamos falando aqui de prédios de 15, 20 andares, né? Sim. Mais ou menos isso. Prédio de 10, 15, 20 andares. Depende do padrão, né? Que está sendo construído. Precisa desse dinheiro e esses 200 não vai resolver. Então, assim, outro ponto. Cara, tá botando 200 mil no cara, direto. Sim. Tu acha que ele vai dar um relatório falando contra ele mesmo? Nunca, mas nunca. Não, eu tenho 1000 pessoas aqui, certo? 1000 pessoas botaram dinheiro em mim. Eu vou dar relatório pra eles darem pau em mim porque eu errei na minha gestão? Não vai, cara. O cara não vai pegar uma arma e vai fazer assim, ó, pum, apontar pra si mesmo. Ele não vai fazer isso. Eu tenho um comentário aqui que acho que tem a ver com a tua pergunta, Vitor, da pessoa que tá comprando talvez para utilizar o imóvel. Tá comprando o primeiro imóvel dele, alguma coisa assim, tem entrada e tal. Tem 2 coisas que eu acho bem interessantes sobre isso. Primeiro, a gente sabe que infelizmente aqui no Brasil você ainda não pode trocar o token direto por ownership de um ativo. Né? Então, se eu tenho uma propriedade que vale 1 milhão, eu comprei 200 mil dela, então eu tenho já 20% daquela propriedade. Você não pode fazer isso diretamente. Você pode ter direito à rentabilidade disso, entre várias outras coisas, mas a CVM vai provavelmente liberar isso. Tem regulações vindo aí que deverão liberar isso no próximo ano. Mas, dando o exemplo da maneira como ele é hoje, tá? A Vitacom já provou que é possível você comprar e ter um cashback, se você comprar por tokens. Eles não têm a mesma proposta tradicional. Se você for numa obra da Vitacom, hoje, que está dentro desse projeto deles, hoje, literalmente, porque faz 2 semanas que isso, 2, 3 semanas que isso começou. E você falar, eu tenho 200 pau de entrada e mais os fluxos tal, sei lá o quê. No momento que você dá os 200 pau de entrada, você já vai receber um cashback disso, de X%, que você vai poder gastar com Y coisas. Aí o benefício é projeto a projeto. Se vai te dar desconto depois no condomínio, se vai ter direito ao andar térreo, que tem negócios lá, e você vai poder ter sala de escritório à vontade, enquanto esse dinheiro for descontado. Aí os benefícios a gente pode conversar sobre aqui o que isso significa. Porque isso ajuda tanto o cara que está comprando só o apartamento dele, quanto os caras que estão investindo de maneira geral. Um prédio precisa de 100 milhões e você bota 20 milhões lá dentro, você tem tudo isso de token cashback. Cara, você pode praticamente garantir toda a parte comercial, o aluguel 0 para qualquer negócio que você queira colocar lá dentro. Então, assim, do grande ao pequeno, você já tem benefícios diretos aí. Mas tem uma outra que eu fico pensando, que eu falei, cara, eu já fui em stand, né, para ver como é que funcionaria para comprar, né, um determinado imóvel, e as taxas de juros são calculadas baseadas em uma pauta de coisas diferentes, inclusive no seu perfil pessoal. Sim. Olha que bizarro. Então, não importa quanto dinheiro você tem, quantos tokens você estaria disposto a comprar. No mercado tradicional, a tua taxa é uma especificamente para o teu perfil. Você pode ou não ser aprovado. Sim. E aí o fluxo é montado de acordo com o seu perfil. Ninguém está preocupado se você vai conseguir pagar parcela balão de sei lá quantos mil reais. Não existe isso na blockchain. Se você quiser comprar só aquele percentual, você vai comprar só aquele percentual. Se você quiser comprar pequenas partes, depois no final, quando você juntar 500 mil em tokens, se você quiser trocar aquilo, vamos dizer assim, trocar pelo direito a metade daquele apartamento que vale 1 milhão, uma coisa assim, você pode. E mais pra frente, não vai demorar muito, você vai poder trocar por percentual do apartamento, até você ter o apartamento inteiro. E aí você financia o resto, faz pagamentos de tokens do resto de uma maneira muito mais simples, da forma como você pode.
Esse negócio de ficar recalculando, subcalculando taxa, Nossa. cada vez aumentando e tal, e a exposição, e as pessoas não entendem disso quando vão no stand de apartamento, você paga 5 apartamentos. Isso não existe na blockchain. Te dá muito mais opção. Sim. Não tem alguém do outro lado da blockchain falando, acho que você não é um bom pagador. Saca? Isso pro consumidor final faz uma diferença brutal. Talvez não para um cara que tenha 5 milhões para colocar em X apartamentos, mas pro cara que tem uma entradinha para colocar em um apartamento faz total diferença. O grande ponto, eu acho que quando você está falando de mercado imobiliário, né, para acessar o mercado de token, é aquela coisa, vamos lá, vamos para o caso, vamos para a realidade, né? Digamos que a gente tem aqui um prédio, mesmo exemplo, 20 milhões de exposição de caixa, né, para eu fazer o empreendimento. Aí vou arrecadar dos clientes que vão estar comprando os apartamentos, pessoa física lá no final, contrato de compra e venda, né? E vou arrecadar o dinheiro deles, eu preciso de 20 milhões. Para passar pelo curva J, depois né? Isso. Tá recebendo dinheiro. Se eu chego para esse cara do token, né? Diz assim, irmão, seguinte, daqui 20 milhões tá putz, mas eu tenho R$1.000, tenho R$500. Comprar. Não, pode comprar a fração aqui do token. Beleza, eu comprei R$500, mas e os outros 19.999.500 reais? Como é que fica? Né? Então, assim, o grande ponto é você fazer de ponta a ponta. Você precisa matar o projeto. Você precisa matar a exposição de caixa. Então, putz, onde é que vai vir esse dinheiro? Mercado tradicional? Vai vir dos bancos? Vai vir de um investidor pessoa física? Vai vir do token? Então, esse investidor, né, que vai investir, ele tem que... se você for botar, o cara, puta, compra esse token aqui, meu irmão, ele tem que ter uma certa segurança, certo? De que esse projeto é financiável, certo? Por outros, e que aquele dinheiro que ele captar, porque que ele comprar daquele negócio, ele vai ter um retorno. E olha que interessante. Digamos, Vitacom, né? Vitacom é uma empresa grande, né? Tem muito prédio em São Paulo, né? Pergunta para os investidores dele se eles sabem qual é a exposição de caixa daquele projeto. Imagina. Vitacom não vai dizer. Ela não vai dizer porque isso é a cozinha demais dele, entendeu? Aí ele vai dizer, puta, ele tá captando o dinheiro daquele token. É na SPE. Eu não sei, tá? Posso estar sendo liviano aqui. Ele tá captando dinheiro na SPE, ele tá qual a destinação desses recursos? Para onde que tá indo cada centavo que aquele cara tá colocando ali, né? A gente tem que entender o seguinte, R$2.000 é muito dinheiro. Sim. Certo? R$500 é muito dinheiro. R$10 é muito dinheiro. Porque é um dinheiro que não é seu. Entendeu? Você tem que ser, qualquer centavo você tem que ter muito cuidado, que é quando é de terceiro. Então você tem que ter a diligência, você tem que ter a diligência, tem que ter toda a amarração jurídica, você tem que ter um crivo qualitativo daquele projeto. Puta, a conta é linda no papel, mas se, esse projeto aqui para esse público, a pesquisa de mercado diz aqui que a fachada ativa desse prédio, cara, ninguém vai comprar isso daqui, porque a fachada ativa não existe. Né? Não tem fachada viva, não tem nada. Então, assim, a acessibilidade ela é muito importante, mas se do jeito errado, você estraga o mercado. Né? Essa é a preocupação justamente por conta disso, estragar o mercado, e é um mercado aqui, um potencial gigantesco, pode crescer muito, e aí o pessoal fazendo muita coisa errada, estragando o mercado e travando tudo isso daí. Eu vou dar mais 2 exemplos aí que para as pessoas, né, que, sei lá, gostariam de investir num apartamento para si próprio, qualquer coisa que fosse. Primeiro um bom e depois um ruim. Um bom. Você financiou um apartamento de 1 milhão, pagou 200 mil de entrada e o resto você financiou em 30 anos diferentes. Então você vai pagar, sei lá, 4 apartamentos. Perfeito. Aí chegou no final do ano, você recebeu um bônus que você não esperava. Cara, te pagaram R$100 mil de bônus. Caralho. Você pensa, por que eu não pego e dou isso de valor no apartamento para poder ajudar e diminuir minhas parcelas, tal, sei lá o quê? Muitos lugares onde você for, o cara vai tirar da última parcela para cá. Então ele vai tirar 5 anos da tua, sei lá, dependendo. Isso vai diminuir sua parcela? Talvez vá, mas a parcela continua calculando juros ao longo desse tempo todo. Então não vai diminuir tanto como deveria. E se você estivesse comprando isso pela blockchain? Você tem um monte de venda e oferta das pessoas lá desse mesmo token. Às vezes alguém está querendo vender porque está sem grana, aqueles 50 mil reais que ele colocou naquela propriedade está querendo vender. Em vez de vender 1 para 1, ele vai vender a 0,90 centavos. Ele está disposto a perder 10% do que ele colocou para poder reaver esse dinheiro rápido. Você não tem como chegar na consultora e falar, devolve minha grana aí. Não é assim que funciona. Não. Você vai perder teu apartamento. Só que você pode colocar na blockchain aqueles tokens com 10% de prejuízo. O cara
que tem os 100 mil reais de bônus pode ir lá comprar. Ele acabou de comprar, provavelmente mais do que 10% a mais da propriedade dele, que seriam 100 mil reais. Ele pegou as melhores ofertas possíveis. Pode esperar até ter coisas lá abaixo do valor que ele comprou para poder comprar diretamente, sem precisar da incorporadora, da construtora para isso. É uma liberdade muito maior. E uma liberdade financeira muito maior. Porque você não vai estar antecipando o juro. E o outro lado, que eu falei que o segundo exemplo negativo, é a mesma coisa. O cara está apertado, está precisando vender. Meu irmão, tenta recuperar o dinheiro que você colocou na entrada do imóvel. Tenta ficar sem liquidez. Você vai para PDD, você está ferrado. Só para eu entender mesmo o seu raciocínio, certo? A gente está falando do quê? Do investidor ou do comprador do imóvel? Comprador do imóvel. Eu dei um exemplo só, mas comprador do imóvel. Eu tenho um apartamento. Isso aqui é um apartamento, certo? Aí eu vou comprar isso daqui. Eu, Daniel. Aí tu é o dono, certo? Uhum. Eu compro ou via token ou compro direto com você, certo? O fato de eu comprar via token é porque eu teria liquidez. Aqui eu não teria. Você pode ter nos dois. A questão é qual que é o benefício de você comprar por aqui ou por ali. Pronto, porque aqui eu posso vender para um terceiro. Sim. Também. O imóvel, concorda? Não, é que um imóvel pode não ser tão difícil de vender. Um prédio, claro, muito mais difícil, precisa de muito mais compradores. Mas se você tem um imóvel caro, um andar de um escritório que é seu e você quer vender, talvez você não consiga rapidamente vender por um bom valor para uma única pessoa. Entendi. E aí, nesse você caso, fracionar, entendi. Então Uhum. não é tipo 200 mil de token, é tipo 100 reais de token, que vai ser, sei lá... E outra, a pessoa que compra de você, né? pode não querer, você vender um andar de um escritório. Entendi. O cara pode até ser um investidor querendo pegar para revender. Ele vai ter que talvez reformar ou ele mesmo revender, gerar valor. Tem um puta processo até isso acontecer. Sim. Você tem Quando você razão. tá na blockchain, você não tem isso. Tem Você razão. pode vender e os caras na hora já podem estar Você dando direito ao aluguel do lugar. Você fraciona o risco, né? Do negócio inteiro, né? Que é outra. Quando você vende um imóvel que você mesmo alugou, você tem um andar, você alugou para uma empresa. Se você vai vender, você tem que oferecer para aquela pessoa que está alugando. Depois é um puta processo. Na blockchain você não precisa de nada disso. Você vende o direito àquele aluguel, que já está alugado. A pessoa que comprar já vai receber aquele aluguel. Se é um cara que quer receber, ele não tem 3 milhões para comprar aquele andar, mas ele tem 50 mil, ele vai receber proporcional àquilo. Isso é possível na blockchain e não é possível no mundo real. Tanto porque não é possível mesmo juridicamente, quanto não é possível por burocracia pra caramba para isso acontecer. Quem está gerenciando tudo isso? Como é que você vai receber só 3,79% do aluguel daquilo? Aí você comprou mais 5 mil reais no mês, que você tem que receber 4,03% do aluguel daquilo. Quem está fazendo essa gestão? Você está colocando intermediário, portanto, aquele produto vai ficar caro. Você precisa de um prestador de serviço, tem que se falar com alguém para alguém gerenciar. Na blockchain não tem nada disso, é tudo automático. Olha que bizarro. São exemplos que a gente está dando, mas eu acho interessante para o público ouvir como vai ser diferente o mercado imobiliário a partir de agora. Não, agora uma dúvida assim, bem ignorante de minha parte, por exemplo. Cara, eu quero comprar um apartamento, só que eu quero financiar. Eu quero dar uma entrada e vou financiar o resto. Como é que fica isso, a questão do token? Tem como fazer ou não tem como fazer? Ele consegue financiar Hoje você não pode, salvo engano, né? Aí, especialista, você não pode dar garantia real, né? Não, por enquanto não. Então, se o cara quiser comprar apartamento pronto, provavelmente o apartamento pronto, né? Ele vai estar desalienado, né? Não vai estar alienado a alguém, né? Talvez o banco, se ainda tiver alguma coisa para pagar. Então, ele financia direto. Se o cara tiver... O dono do apartamento captou uns tokens ali em cima, isso aí não é problema de quem está comprando. Está comprando, a unidade dele está lá no cartório, vai registrar o nome dele, é minha, acabou-se. Boa. Ou o percentual o direito da unidade também, não precisa ser uma unidade completa, né? Esse é o ponto. Tem que estar, assim, no caso, você comprando a unidade inteira, né? Então, não, Web2, vamos dizer assim, no tradicional, sim. No tradicional. Aí, no caso do token, não. Aí tem a mesma unidade. Aí vai ter os rendimentos dessa unidade, da venda dela, por exemplo. Aí, digamos, você querendo comprar essa unidade. A unidade está aqui, certo? Sim. Tá querendo comprar. Aí eu tokenizei isso daqui. Eu tenho 1000 tokens disso daqui, certo? Sim. Que dão direito à rentabilidade que der da venda disso daqui. Aí você comprou, você foi lá, financiou com o banco, certo? Sim. Seu contrato, entrou o dinheiro aqui, essas pessoas vão receber o dinheiro da venda dessa unidade, entendeu? Entendi. Agora uma outra dúvida já do outro lado. No caso de você pega, por exemplo, um próprio construtor, alguma coisa. Ele vai fazer uma incorporação, que um VGV de 50 milhões, só que ele precisa ali, vamos supor, de 30 milhões, que é o custo dele. O custo é 30. Custo da obra. Isso. E aí ele faz um lançamento e consegue arrecadar os 30 milhões. Beleza, ele vai pegando os 30 milhões. E se o pessoal quer começar a vender o token? Pode vender. É mercado secundário, né? O mercado, o que acontece? O dinheiro,
ele está na mão do incorporador, Isso. certo? A compra primária foi feita no computador. 30 milhões, O 30 milhões tá caiu no caixa da incorporadora que ele vai tocar o negócio da Vai obra tocar dele. a obra Isso. dele. Perfeito. Aquele Então tá token aqui, vale aquele valor. 30 milhões, certo? Isso. Beleza. Rapaziada, temos aqui o token. Rapaz, Aí eu tenho um monte de pessoas aqui que, pô, tem os tokens, mas teoricamente o dinheiro não existe mais. Pronto. Não, ele existe. Tá ali Não, tá lá, tá na ali conta do isso, cara lá, certo? Isso. Então vamos Ele lá. tem aquele tokenzinho que vale um direitozinho daquele R$1 que Isso, ele mas comprou. teoricamente não teria liquidez no caso se eu quisesse vender ele na hora. Não, provavelmente não. Porque, poxa, o cara tem que montar o prédio, tem que tirar do chão. Sim, e aí tal. nessa estruturação você trava, por exemplo, todo mundo que comprar só pode vender em tanto tempo, alguma coisa assim, ou não? Não, aí que trade quem quiser. Né? Faz do Tá. jeito que quiser, a liquidez ela existe. Por exemplo, rapaz, eu comprei por R$100, tô precisando. Rapaz, tu comprou por 100, desculpa, mas eu não vou pagar 100 não, pago 90. Sem eu compro Porque o cara quer- Sim, Que eu brinco o seguinte, não existe negócio ruim, existe negócio caro ou barato. sim. Não tô dizendo que é ruim, porque o cara sai do chão. Tô dizendo que tá caro pra eu entrar. Mas você pode ter comprado por 90 aquilo que vale 100. Não significa que você só tem direito a 90 agora. Teoricamente você tem direito a 100. Tem direito a 100, sabe? Agora é Isso, mais que o barato. mercado, de maneira geral, esteja vendendo por um preço menor, é aquele token que perdeu o valor de maneira geral nas Isso. transações. É igual uma ação, mesma coisa. Sim, Mas, entendeu? mas ainda assim, a questão é que cada apartamento, na sua concepção, um ativo, no momento que ele foi transformado em tokens, então um apartamento de 1 milhão, que foi transformado em 1 milhão de tokens de R$1, por exemplo, na hora que ele foi comprado, tal, ele valia 1 milhão. 1 milhão. A gente não está falando que o apartamento vale menos ou mais agora. Isso é indireto. Seria O direto é a compra entre pessoas. A questão é, você poderia, teoricamente, no mesmo momento que você comprou aquele token, vender ele para alguém. Ou se você tem muito dinheiro, eu não quero um apartamento, eu quero 6 apartamentos e meio. Você tem tudo isso em token, você pode vender para muitas pessoinhas dali. Porque ela vai estar dando direito àquele apartamento. Enfim, por enquanto, Sim. infelizmente, não é exatamente, mas não mudaria em nada. A empresa que emite o token, ela não é obrigada a recomprar absolutamente nada. Ela não vai recomprar absolutamente nada. E para ela, me desculpa, é até ótimo que as pessoas vendam entre si. Porque vai falar mais ainda do projeto, as pessoas vão estar conversando mais Sim. ainda. Independentemente se o cara estava aí líquido, se o cara vendeu o que estava precisando, ou comprou o que estava... Não importa. Não importa. Ela vai estar feliz pra caramba, porque quanto mais atenção gerar, mais gente poderia comprar direto do Mas aí, originador, que é assim, a incorporadora. Tentando até entrar um pouco mais nisso. O cara comprou lá, deu os 30 milhões lá, certo? Aham. Aí esse sujeito aqui, aqui tem um token R$100. Aí é a beleza da coisa. O cara começou a construir o prédio. Sim. Começou a construir. Uma coisa, quando ele vendeu o apartamento lá, ele vendeu a Perfeito. 1 milhão. Sim. Né? Na largada. Lá. Beleza. O prédio já tá com 30% de obra. Fez a fundação, que é o maior risco. Sim. Começou Mais a parte perto da estrutural, entrega, mais valoriza o apartamento. valoriza o apartamento. Só que não artificialmente. Porque normalmente artificialmente pela incorporadora, que vai aumentando conforme vai pegando, vai ofertando os seus ativos, os seus apartamentos cada vez a um valor maior se ela tiver com poucos em estoque. Aí Na vai blockchain, não. Não, aí o que acontece? Aí vem a beleza da coisa, né? O apartamento que ele tava vendendo a 1 milhão antes, agora ele tá vendendo a 1 milhão e 300. 1 milhão e 200, alguma coisa assim. O cara pegou preço o negócio, tá pegando preço. O teu token que tu comprou por 100, aí lembra da marcação a mercado? É. Agora tô valeria marcando aqui, 130, vamos dizer Agora assim. vale 120, 130, certo? Sim. Por Meu irmão, 125 e vou pegar vender. lucro agora. Vou vender. Rapaz, não quero pagar 120 não. Eu quero pagar 110, tu ainda ganhou 10. Ganhou 10. Até porque, de novo, para você comprar este apartamento agora que valorizou, você teria que desembolsar 1.300. Ou entrar no financiamento, mas seria 1.300. É aquela E se coisa, você não ó, tem tudo isso, você só tem 300 mil, compra o token. E ainda Ó. você vai pegar 1,20 porque o cara quis realizar o tu lucro. vai fazer um Olha que prédio, legal. certo? Vai gastar Sim. lá os teus 30 milhões lá, beleza. Aí o cara que, digamos, o cara que fosse comprar o apartamento na largada, né? O investidor que quer comprar direto da incorporadora, certo? Quer comprar lá direto. Ele tem 1 milhão para gastar, né? O outro tem R$100. A gente tá falando do público geral. O cara quer comprar Sim. ali, ele quer participar de um Ele quer ganho. comprar um tijolo, mas literalmente vai ser um tijolo. Ele quer um tijolo, ele não quer o apartamento porra todo, entendeu? Ele quer participar com um pedacinho, que é a democratização, né, do Sim. investimento. Então, assim, esse cara que tem 1 milhão, a conta que ele vai fazer é bem simples. Meu irmão, esse prédio do lado aqui, o produto é parecido. Esse prédio do lado aqui, ele vende a 1,5 milhão. Pronto. Tá vendendo a 1,5 milhão. E tá vendendo, tá Sim. vendendo unidade. Eu tô comprando por 1 milhão. Rapaz, eu vou ganhar 1,5 milhão. Sim. Entendeu? Esse cara aqui na ponta vai ter acesso à mesma rentabilidade de 50% nesse caso, né? Que esse cara de 1 milhão tem acesso, que os bancos não dão essa rentabilidade, exatamente. acesso a isso, entendeu? Sim.
nem muito liquidez, difícil, nem processo nem rápido. liquidez, nem processo, nem nada. Então, assim, ele não dá acesso a isso daí e você tá tendo acesso a esse investimento que esse cara tá fazendo com muito dinheiro, com pouco dinheiro, né? Então, assim, essa é a Digo beleza. mais, vai poder ter trader dentro desse mercado. Porque ele pode fazer isso o dia inteiro. Ficar trocando propriedades ou direito a propriedades com tokens, se aproveitando dessa oferta e demanda de mercado, principalmente pré-obra. Né? Desculpa, pré-entrega. Né? Sim. Eu acho muito sensacional isso. Hoje, quero ver tu ter trader de fundo imobiliário. Você vai vender o quê? Carteira. Né? Você não vai conseguir, de fato, eu vou vender 1,000 avos desse apartamento, desse conjunto de apartamento. Não tem como você fazer isso hoje. Agora, uma outra dúvida bem ignorante minha. Vamos lá. Eu vendi lá os 30 milhões que eu precisava, que é para fazer minha obra. E aí todo mundo que comprou, teoricamente, está comprando com investimento, mas está trocando por um bem, que seria um apartamento pronto. Vamos supor que, teoricamente, com tudo vendido, eu tenho lá 55 pessoas. Tá? Das 55, 49, cada um tinha o valor exato para pegar exatamente um apartamento. Sobrou um apartamento para 5 pessoas. Teoricamente, 5 pessoas são donos de um apartamento. Como é que fica isso na parte documental, de direito, alguma coisa? Não fica. Não Porque fica. não pode. Não pode. Não pode ainda. O que acontece hoje no mercado, né, atual, né? Você tem um negócio chamado multipropriedade. Sim. Né? O que é a multipropriedade? É o pessoal das cotas ou não? O pessoal das cotas. Então você pega uma mesma matrícula de um imóvel e você fraciona Isso. ela em várias matrículas, certo? Onde as pessoas Time sharing. têm direito um pouco diferente, porque o time sharing você tem um tempo de uso, ele Sim. expira. O multipropriedade, você tem o título aquisitivo. Eu tenho um de multipropriedade, por exemplo. Aí é seu. Você o comprou imóvel, nas ele é viagens, seu. né? O imóvel ele é seu, certo? Mas você pode usar ele algumas semanas só do ano. O problema é que, e olha que legal isso, né? Porque de fato, ela é a primeira legislação, a primeira jurisprudência que a gente tem no Brasil sobre a divisão de um bem entre várias pessoas. Isso. Tipo, por isso que eu amo o mercado imobiliário, porque ele é de fato disruptivo. Sim, A sim. base de como isso funciona de divisão de ativos é muito do que o mercado de cripto está tentando fazer para poder justificar. Só que olha que bizarro, não é tão simples assim. Porque se não tiver uma empresa intermediadora para que isso aconteça, uma gestora disso, você não pode fazer do nada. Você não pode pegar... Se tu quer vender uma propriedade sua aleatória para 12 pessoas, você não pode. Você precisa de uma intermediadora que esteja cadastrada como fundo multipropriedade. Não. Mas, ainda assim, já é bizarramente além de qualquer outro mercado. Você já pode fazer isso, mas você não pode aleatoriamente fazer isso. Cara, agora, É bem interessante. Você falou um negócio aí, veio uma outra pergunta aqui, agora entrando lei, fator Brasil e tudo mais. Você está tokenizando, eu vou lá, comprei, beleza. Só que eu estou comprando um ativo, estou comprando um apartamento, só que aí não tem um corretor. Como é que fica a parte do corretor? Porque você está comprando direito a alguma coisa do apartamento hoje. Você não está comprando o apartamento. É isso. Em tokens, no caso. Isso, eu comprei o direito, só que na hora de transferir para o meu nome. Você não vai transferir porque você comprou um direito. No final, caso do se multi- você tiver token suficiente para Vamos ser lá, só seu, você do poderia. multipropriedade ou do time sharing? Não. Eu tô comprando um só mesmo. Tô comprando um através de token mesmo. Ah, de token. Isso. Hoje, no cenário atual, você não consegue registrar o seu direito na matrícula do imóvel. Né? Hoje, a gente tem ainda os cartórios, né? Aham. Então, os cartórios, que é a blockchain, na verdade. Isso. Né? Então, a legislação brasileira precisa avançar um pouco nesse sentido. Uhum. Avançar um pouco não, avançar muito nesse sentido. Só que o lobby dos cartórios é gigantesco. Né? Eu acho que a questão não é nem os gigante. cartórios, você realmente não pode trocar token por ativo. Não, então, mas esse é o foda ponto. A legislação precisa avançar e precisa dar uma quebrada nesse lobby, né? Então, vai demorar um pouco ainda para isso acontecer, acredito eu, né? Que é você chegar no nível de registrar o token na matrícula do imóvel. Porque qual é o grande ponto, né? Vamos falar de risco, né? Comprei o token. Qual é o risco de eu não receber aquilo ali? De tudo não isso que a gente receber o falou. token? De não receber a rentabilidade que eu poderia ter direito lá. É o próprio risco da empresa, da confiabilidade da empresa, teoricamente. Exatamente. Aí complica. Aí complica. Aí, puxa, vamos lá. Você colocou ali a sua moeda dá direito a comprar um pool de ativos, certo? Só que é tudo estragado, aqueles ativos ali. Os clientes são ruins, e aí?
Não, aí já era. Aí já era, você estraga... Estragou o mercado. Você estraga o mercado, entendeu? As pessoas vão ficar, putz... Então, você mesmo aí foi no começo da conversa que eu falei. Cara, que essa foi a minha ideia. Por que eu pensei nisso, né? Primeiro, para essa facilidade que a gente vem comentando aqui, de você poder investir diretamente no ativo. E a segunda é, cara, se eu conseguir dar a mesma gestão que eu tenho num fundo imobiliário para esses ativos, entendeu? Beleza. Aquele exemplo que você disse dos 30 milhões. Sim. Digamos que todas essas pessoas compraram esses tokens e deram 30 milhões, certo? Para o incorporador. Não está na mão dele. Nessa estrutura, a gente vai ter uma série de mecanismos de governança, certo? Onde esse dinheiro vai ficar parado numa conta, certo? Que uma conta blindada com governança, onde eu vou liberar por medição para ele, ó, dos 30 milhões aqui, vou te liberar 1 milhão para tu começar a obra. Só que, ó, próximo milhão que eu for te mandar, tu tem que comprovar que tu gastou. E eu tenho um cara aqui que vai estar te auditando, viu? Daniel, entendeu? Então, assim, não é que eu vou dar 30 milhões pra ele. O incorporador vai dizer, eu vou pegar 30 milhões aqui. Não, entrou. Ó, você só comunica, entrou os 30 milhões. Só que agora, meu irmão, ó. É igual o financiamento que a própria Caixa faz. Ela vai liberando dinheiro pro construtor de acordo com o que vai avançando as obras. É, claro. Porque o risco é muito grande. Aí você tá transferindo todo o risco. Porque senão você manda o dinheiro pro cara, obrigado. Valeu, um abraço. E acha em Dubai lá. O nome do edifício já era Dubai. Eu só tenho um comentário rápido, porque eu sei que isso faz parte do teu modelo. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? O que é esse modelo de gestão. Mas antes disso, em relação à tua pergunta, só existe uma maneira de fazer isso acontecer, tá? Você ter os tokens suficientes para trocar para uma propriedade, mas como é que funciona isso na hora do registro e tal? Só tem uma maneira disso acontecer. E essa maneira é, no momento que você compra os tokens lá no white paper, tá escrito que você pode trocar isso ou revender de volta para o incorporador. Então, qual que é a ideia? Quando você juntar 1 milhão de tokens, que seria o que você precisaria para ter, não importa quanto você comprou isso, para ter aquela propriedade, no momento que você juntou, ou a qualquer momento que você juntou, você pode chegar para a empresa e falar, ó, juntei, troca de volta. Isso você pode fazer. E aí eu posso fazer. Ou seja, então basicamente você está vendendo os seus tokens de volta para a incorporadora, só que ela, ao invés de te dar dinheiro, ela vai te dar o imóvel. Ela vai te dar o imóvel. Isso você pode fazer pela lei. Mas aí, assim, teoricamente, você está comprando. É troca, uma compra. É uma só que assim, não. como aí é que fica o corretor no negócio desse? Porque a lei Brasil amarra tudo, né? Você tá matando o corretor, né? É bom, mas, então, mas a lei permite vai matar intermediário. Não tem jeito. Sim, não. Para mim, quanto mais pessoas a gente tirar... Ele vai fazer você comprar token. Ele pode ganhar um percentual da compra do token. Vou te dar um exemplo. Ele vai deixar de ser o cara que vai te levar no imóvel. Vou te dar um exemplo. Eu acho que o nome... Acho que o nome é Lugo 11, não lembro agora. Que é uma empresa aí que constrói prédio também. O que é que os caras fazem, né? Os caras pegam, acho que montaram um fundo. Eu não sei no direito a tese, mas o espírito acho que é esse. Eles dizem, cara, eu vou pegar... vocês aqui, gostam do projeto? Vocês, pessoas físicas? Pá, gostamos. Beleza, tá aqui, o fundo tá na plataforma. 40 milhões, certo? Para fazer a obra. Se eu fosse vender esse prédio no mercado, ele seria 70. Mas ele tá a preço de custo, 40. Quem quer comprar a cota do fundo? O fundo é dono disso daqui. Entendi. Isso aqui eu vou alugar depois, viu, pessoal? Vou alugar. Chama Vila 11, eu tô tentando fechar com eles para pegar o apartamento aqui. Chama Vila 11, eles são sensacionais, o modelo é muito da hora. Pronto, aí o cara pega... Aí eles alugam. Os caras pegam, estão comprando a preço de custo, certo? Estão comprando a preço de custo o negócio. Estão com a cota lá, entendeu? E depois vão gerenciar o aluguel para você. Então, e vão gerenciar o aluguel para você, entendeu? Então, assim, Eles têm muito prédio já, tá crescendo muito o negócio. Eu falei com os diretores de lá, é incrível o projeto. A sua pergunta foi o tijolo, no caso, né? Que eu tô pegando. Seria nesse sentido, você tá comprando a preço de custo. Entendi. Olha que legal isso. Aí realmente o que a Vila 11, ela não tá na blockchain, mas é meio que isso, né? Porque você comprou aquela propriedade, eles vão gerenciar para você, alugar para você e você receber a rentabilidade daquela propriedade que você comprou um valor descontado. A mesma coisa. É quase o que a gente faz na blockchain, só que eles fizeram isso na Web 2. O ponto acabei de parar pra pensar nisso agora. Chegar pra falar com o pessoal do Vila 11 e falar, gente, e aí? Vamos transformar em token pra facilitar? Exatamente. Eles já estão fazendo isso. Exatamente. Só que aí o fundo imobiliário, aí vamos lá, comparando. Por que não, Daniel? Vamos lá. Puta, eu já tenho toda uma estrutura regulada, bonitinha, fundo imobiliário. Vai ter custo pra caralho, cara. Tem custo. Você vai ter o administrador do fundo, você tem um gestor, você tem... Toda a regulamentação que você tem que seguir. Uma galera que você vai ter que pagar, entendeu? Que vai tirar ali 2%, 3% do resultado, né?
pro investidor que vai pôr direto no negócio. Sim. Só que ele bota porque tem governança, né? Se ele pôr no token também e tiver a mesma governança, então pra que eu vou pôr aqui? Que é mais barato aqui. Sim. Entendeu? Esse é o ponto. Porque é o seguinte, o fundo imobiliário, ele capta o dinheiro no XP. Vocês são igual a XP. XP vai pegar as pessoas lá, tem uma base de distribuição, gasta lá muito dinheiro, a captar o dinheiro pessoal vai passar pro fundo imobiliário, certo? Sim. Aqui, vocês estão aqui na base de vocês, tem os tokens direto, ou seja, o cara tá ali, o investidor pessoa física, dá o dinheiro bota o dinheiro na conta da XP, a XP Procura um fundo. procura o fundo, vai pôr lá o dinheiro no fundo, certo? Vai vender pra Esse cara aqui, ó, quer comprar a cota do fundo? O cara, quero. Comprou a cota do fundo, o dinheiro tá no fundo. Força Aí comercial. o fundo vai investir no incorporador. Nossa, a gente muita tá taxa tirando que a gente aqui, já pagou, hein? Já pagou a galera aqui no meio. Aí E muita intermediação. não, muito ainda te simples. digo mais. Aí vamos lá, a questão da comissão, né? Você disse. Aí o cara tá botando o dinheiro aqui no fundo. Nesse exemplo, quando o fundo tem lá os seus 40 milhões, certo? Sim. Pra vender, ele tá vendendo um apartamento, certo? Sim. E a comissão, onde é que tá? Do corretor? Verdade. Eu tô vendendo pra dinheiro pessoa física. Sim. Não tem comissão. Então, assim, fica mais barato até pra quem tá tomando o dinheiro. Daniel, Pra quem tá tomando aqui, aí o que acontece? Meu irmão, é o seguinte, ó. Eu tenho uma estrutura, certo? Ia pagar 6% de comissão. Beleza. Rapaz, mas os caras da Coin Livre lá arranjam o dinheiro pra mim, né? Na plataforma deles e tal, tem um processo lá que eu tenho que passar dentro deles pra poder estar validado. Tô validado. Beleza. Não vou pagar 6% de comissão. Se eu fosse pagar os 6% de comissão, fosse pegar o dinheiro aqui com alguém, com o fundo, eu ia ter que pagar 18% ao ano pro fundo, certo? Sim. Aqui, pros caras da Coin Livre, eu não vou pagar os 6% de comissão. Eu poderia... Os mesmos 18 dele, pra mim, custaria 12. Sim. Rapaz, mas eu vou pagar 13. Vou pagar Nossa. 13, 14 aqui, sensacional. porque eu ainda vou ganhar dinheiro. Se eu tô Sim. ganhando dinheiro taxa do banco. Perfeito. E ainda tô dando a rentabilidade pra esse cara. Aí o Perfeito. seguinte, ele tá pagando 18 pro fundo, só que o fundo... Aí vamos lá. Ele tá pagando 18 pro fundo, certo? Exato. Beleza. O fundo tá recebendo 18. Aí paga o administrador, o gestor, performance, o caralho. O 18 vira 12, Sim. certo? Pro cara na ponta final. Beleza, vai receber 12, líquidozinho. O cara do token, que tá custando 18 pra ele, agora custa 15. Por quê? Porque é mais barato. E os 15 o cara tá recebendo. Ficou mais barato pra esse e ficou melhor pra esse. Daniel, Porque você tirou dos intervalos. Vamos aproveitar Sim. essa ponte, porque você já falou nas últimas 3 perguntas coisas que tem a ver com o teu modelo de negócio. Então, vamos liberar agora para fazer um jabá, porque... não, é porque o ponto é justamente esse, né? A blockchain ela ajuda muita coisa, mas ela nunca vai ajudar, não vou falar nunca, mas ela não tá aqui sistematicamente para ajudar a gestão disso tudo. Porque você falou de uma paulada de processos necessários nesse meio do caminho, que tem a ver com gestão, desde Sim, o começo não, do é B2B gestão, até o não tem B2C. como. E isso não é a blockchain que vai fazer especificamente. Mas eu sei, né, do que a gente já conversou, que vocês têm uma proposta na empresa de vocês para justamente fazer isso tudo. Né, para vocês oferecerem, eu não sei como vocês vão chamar isso, sei lá, Management as a Service, sei lá como é que vai ser, que obviamente tem a ideia de juntar a blockchain como originadora e distribuidora para poder economizar todas essas taxas aí no meio, por não precisar de intermediários, e vocês serem, vamos dizer assim, o intermediário da gestão do processo inteiro. Quer explicar um pouco mais o que vocês pensaram sobre isso? Porque eu adorei a ideia, eu achei esse tipo genial. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? A verdadeira garantia... vamos lá. Lembra que eu falei, né? Eu acredito em TED. Então, assim, eu tenho alienação do terreno, Sim. né? Alienei o terreno, alienei 10 terrenos do cara, tenho 1.000 para 1 em garantia, beleza. Ninguém bota dinheiro no negócio esperando dar merda, né? Mas, se der merda, eu vou ter garantia. Beleza, agora eu vou lá vender a porra do terreno. Quanto tempo eu vendo a merda desse terreno? Nossa, você é doido. Você é doido. Tem lá, terreno pra caralho, mas como é que eu vou vender a porra desse terreno? E eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Eu botei meu dinheiro aqui. Como é que funciona? TED, né? Então vamos lá. A alienação fiduciária é importante, né? É importante você ter alienação. É importante você ter a cessão fiduciária, que é ceder os recebíveis, o direito de receber aquilo ali. Você ter aval do cara. Tudo isso é muito importante, né? Só que a execuibilidade disso daí, ela é morosa e incerta. Você tem formas de você precificar isso, Fato. mas ela é incerta, né? Então, o que acontece? Na ponta do fundo, né? A gente também pensou assim, cara, vamos lá.
vou pegar essas garantias aqui, vou pegar isso aqui. Mas se eu tivesse um agente que estivesse controlando os recebíveis, que estivesse controlando a contabilidade do cara, Sim. controlando a obra do cara, a comunicação com o investidor, tudo. As vendas, eu tenho lá o portal de vendas dele, eu sei como é que tá funcionando. Se eu tenho... Gestão de carteira, porque são vários gestão imóveis. Gestão de carteira e tudo mais. Se eu tenho tudo isso daqui mapeado com o sujeito, eu vou ter mais segurança, né? Sim. Foi aí que a renda se juntou com a gente fez uma parceria, né? A Renda Capital, que aí eu montei a renda, fiz uma parceria com um RP de mercado, que se chama Constrói, que o cara tem lá 700 incorporadoras, por exemplo, no RP dele, né? E nesse RP do Constrói, ele controla tudo isso. Contabilidade, quantos a receber, vendas, engenharia, tudo. Então, assim, ele tem todo o ciclo fechado da incorporação. Então, vamos fazer o seguinte, irmãozinho, vamos lá. Tu vai usar aqui, pode ser o Constrói, a gente começou por ele, como pode ser qualquer outro RP do mercado. Eu tenho uma plataforma aqui, certo? Que tem uma API com o Constrói, que eu recebo todas as informações, não precisa passar pela mão de ninguém. Sim. O cara lá, o pessoal da incorporadora tá operando o sistema e eu tô recebendo informação. E eu tenho uma série de memórias de cálculo aqui que eu consigo ver, por exemplo, se o cara tá fazendo a FAQ, tirando dinheiro da SPE, mandando para a controladora, já sei que tá tendo fraude de patrimônio de afetação. Se o cara tá desviando recebível, não tá conciliando direito, ou seja, a conciliação bancária dele não tá batendo. Se a obra dele tá com desvio do físico financeiro, eu tenho um acompanhamento de preço aqui de mercado de um lado e o acompanhamento de preço do sistema dele tá desatualizado. Então eu sei que ele tá diminuindo a qualidade ou o memorial descritivo da obra, que vai dar problema lá na frente. Sim. Entendeu? Então, assim... De gente que entende do mercado imobiliário. Metade do que você tá falando, 90% que você tá falando, eu nunca nem tinha ouvido falar. Imagina as pessoas que... Não, mas... E aí você tem um ente que entende de tudo isso, te ajudando no processo inteiro. Isso. Aí vamos lá. Então, seja você uma empresa ou um consumidor final, um investidor final. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui toda essa plataforma de controle, certo? Aí eu faço o contrato junto com o cliente, certo? Irmão, é o seguinte, ó. Tu vai me ceder os direitos da base de dados, certo? Digamos. Então, os direitos da base aqui, me cede aqui os direitos, ok? Eu tô fiscalizando para você, quem tá operando é você, tô fiscalizando aqui você, certo? Esse cara foi lá, captou sem alienação fiduciária, certo? Sem alienação fiduciária, sem nada, que hoje não pode, né? Ele captou o token lá pro projeto dele. A gente fez você pode criar uma conta escrow, a gente como agente de garantias, figura dentro do contrato como coparticipante junto com o cara, do controle do dinheiro, tudo bonitinho, certo? Beleza. Cara, esse cara começou a dar defeito. Sim. O que é que eu vou fazer? Tem uma equipe interna, certo? Tem uma equipe interna. Vou cortar o acesso dele do sistema. No outro dia, cortei os acessos dele. Ó, pá, direito da base é minha, meu irmãozinho. Cortei os acessos dele, notifiquei ele com... Ó, você tá descumprindo o contrato do Smart Contract. Legal. Você tá descumprindo, certo? Perfeito. Você não... A execução automática pela conta ESCO. O dinheiro tá caindo na conta que tava caindo pro investidor. Você parou de arrecadar aqui, porque eu vi no sistema que você trocou o domicílio bancário dos boletos pros clientes. Você tá com outra conta, que não é a conta que tá lá nos contratos. Vou te executar. Vou cortar aqui teu acesso, tu não tem mais acesso ao sistema. Eu vou mandar uma notificação para os clientes dizendo, irmão, ó, aconteceu XXX coisa, a mensagem no boleto dizendo que esse crédito agora tá sobre até pagar o que tá acordado no contrato ali, a ideia, né, que tinha que se pagar de rentabilidade para o investidor, a gente vai ter o controle da base. Até a gente liquidar isso daqui, a gente não devolve nada para ele. Rapaz, o cara pode ter a área, pode ter tudo, certo? Sim. Me diz qual é o banco que vai financiar o cara, eu tendo uma notificação em cima dele. Eu cortando todo o acesso dele, o operacional dele todo. Obra, carteira, tudo. O cara não tem mais acesso do dia pra noite, ó. Não tem mais acesso a nada. Travou entendeu? tudo. Travei tudo. E o domicílio bancário tá todo comigo. Então, assim, essa governança é que para mim previne default, né? Você previne, primeiro, você selecionar bem os ativos, primeira coisa, você selecionar muito bem os ativos, saber quem é o empresário, o que é que ele já fez, o que é que ele já entregou na vida, qual o histórico dele, como é que a praça fala do cara, né? Entender do ativo, se cercar de uma pesquisa de mercado
do ativo, que puta, o ativo tem aderência e tudo mais, para que esse cara possa acessar pelo menos o direito de se pôr à frente desses investidores. Ou seja, tem uma série... Para esse cara vir para a mesa, já tem um caminhão de coisas que a gente já bateu aqui no cara. E além disso, você amarrar toda essa estrutura. Né? Então assim, meu irmão, pro cara dar defeito aqui, entendeu? É difícil. É bem mais difícil. É bem mais difícil. Pessoal, para quem não entende muito do mercado imobiliário, vamos fazer um pequeno momento palestrinha aqui. Eu vou trazer isso aqui para uma coisa que vocês fazem todo santo mês. Compra do mês. Você tem que fazer compra. Material de limpeza, papel higiênico, frutas, verduras, comida, etc. O que a solução dele vai trazer para você, de maneira geral, dentro desse exemplo? Já falando de uma empresa que não só te entende perfeitamente como que você consome, que uma vez que você fala para ela, posso gastar R$1.000 por mês com a minha compra do mês, eles vão pegar os melhores, todos os itens que você precisa nos melhores fornecedores, nos mais confiáveis, juntar tudo isso para você, entregar na sua casa e provavelmente por bem menos do que você estava imaginando gastar. Ah, mas como é que isso funciona? Se você fosse fazer isso sozinho, além do desperdício de tempo que você tem de ir em cada... fruta, no hortifruti. Sei lá o que, é na feira. Sei lá o que, é no supermercado. Sei lá o que, é no Carrefour. Além do tempo que você perde, tem um dinheiro, né? A gasolina que você gasta, o estacionamento, o Uber que você paga para ir para cada um desses lugares, etc. A gente está falando de um sistema que faz tudo, tipo uma empresa que faz essa gestão inteira sozinha. Você não tem 1 milhão de intermediários, é um só. Só que ele entende tudo sobre esse mercado. Ele entende que é o melhor vendedor de banana, ele entende que é o melhor vendedor de iogurte, o melhor vendedor de papel higiênico. Então ele vai, faz tudo isso por você e entrega para você, provavelmente por bem menos do que você comprou. Como isso é possível? É possível porque não tem um monte de intermediário. É possível porque eles têm um cadastro gigantesco de todos os fornecedores, da qualidade desses fornecedores. Se der problema no fornecedor desse, você nem vai saber se ele vai trocar de fornecedor e entregar na mesma qualidade para você. E no final do mês você tá felizão lá com a tua compra do mês dentro da sua casa, com uma puta qualidade de produto e feliz com o serviço que foi prestado. Então, assim, independentemente do exemplo que eu dei agora, se existe ou não aplicativo para isso, eu dei um exemplo de compra do mês que é algo extremamente simples. Imagina como é que é no mercado imobiliário. Se você acha difícil esse mercado hoje, a solução que a Renda Capital tem, principalmente se somada com a tecnologia da blockchain, vai fazer com que seja tão simples para você investir nesse mercado, quanto o exemplo que eu dei de fazer sua compra do mês. Menti alguma coisa? Não, é isso mesmo. E assim, sintetizou bem até. Vou até usar esse exemplo agora, das compras do mês. Boa. Copyright. Vai ficar bem mais fácil agora de explicar, inclusive. Então, vamos lá. Mas não é esse o propósito aqui do nosso podcast? Trazer pra galera em termos fáceis de entender como é que funciona os mercados? Traduzir. Mais ou menos isso. Então o que acontece, ó, só para tentar até a grande palavra de ordem, né, que a gente utiliza na renda se chama transparência. Então tudo isso que a gente está fazendo aqui é para dar transparência para o investidor, né? Ou seja, eu botei meu dinheiro aqui, e aí agora? Todo mês, relatório com um rating, ou seja, um rating da renda mesmo que a gente montou. Né? Tem mais de 300 itens no nosso modelo de rating que a gente correlaciona vários indicadores das incorporações e chegamos de 0 a 100 no que a gente entende que é ok, né? Sim. Então, assim, o investidor, puta, não entende porra nenhuma disso aqui, mas os caras estão dizendo que é 80. Então, os caras, puta, faz um monte de coisa aí. Tem lá, da nossa transparência, a gente vai colocar como que a gente coloca para analisar isso daí, ó. A gente analisa esses itens todos aqui. Então, o investidor, o cara que quiser ver ali, puta, cara, tem muita transparência isso daqui. Sim. Muito bacana, tem uma rentabilidade ok, e é uma decente. Verificabilidade, né? Porque, tipo, você sabe que não estão te cobrando mais ou menos, porque basta você entrar na blockchain, ver aquele ativo lá, aquele token lá. Vocês estão vendendo por valores diferentes para pessoas diferentes? Nem dá para fazer isso. Não, e Daniel, cara, você está falando muita coisa aqui, tá dando uma aula para todo mundo aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. O que a sua empresa faz? Pelo que eu entendi, é muita coisa. Vocês abrangem tudo, vocês dão um nível de segurança que assim, é surreal. Todo mundo, com certeza, que é investidor, que estava em dúvida alguma coisa, o cara sentiu uma confiança aqui hoje que, pelo amor, leva todo o meu dinheiro. Take my money. Mas assim, você tem hoje concorrentes no mercado que fazem exatamente o que vocês fazem ou não? Tem concorrentes de partes de negócio? Tem. Tem partes do negócio, não, digamos, one-stop shop, né? Uhum. Porque o que acontece? Não basta querer você fazer isso daqui. Adoro essa expressão, one-stop shop é sensacional. Você precisa conhecer, né? Tem uma estradinha que
o time da renda tem, né? Que essa estradinha que eu tenho, por exemplo, no mercado de capitais e o meu sócio, né, tem no mercado de incorporação, quando a gente uniu essas duas coisas, é muita bagagem. O cara viu muita fraude desse lado aqui, eu vi muita fraude desse outro lado, né? Então, assim, quem tá no mercado de capitais, puta, quero fazer isso daqui, meu irmão, eu acho que antes tem que ter uma escola de incorporação. Aliás, fraude é a palavra desse ano, é impressionante. Tem que estar do outro lado. O cara que tá aqui e quer fazer isso, puta, ele tem antes que ter estado no mercado de capitais para entender o que é que os investidores querem de segurança, né? Então, assim, a união dessas duas coisas, né, trouxe essa skill que é muito rara da renda, né? Então, o que é que é barreira de entrada para outros concorrentes? Tecnologia. Porque aqui a gente Interessante não tá falando, saber isso. A gente não está falando aqui de só pessoas, né? Pessoas é muito importante, né? A gente está falando aqui também de tecnologia. Eu não consigo fazer esse controle se eu não tiver tecnologia atrelada. Então, por isso que eu fiz uma parceria com o RP de mercado, que é o cara que tem a tecnologia. Sim. Pô, o cara tem 700 incorporadoras. Agora, imagina colocar blockchain nisso, você ter a segurança da blockchain por trás. Aí, vamos lá. Não só os tokens, a segurança em si. É isso que eu fico até arrepiado. Que eu acho que é do caralho, é muito disruptivo. Porque puta que eu pariu. Você tem a tecnologia na incorporação. Você tem a tecnologia do controle. E você tem a tecnologia dos investimentos. Meu irmão. Cara. E cibersegurança. Por causa da blockchain. Não, aí é sensacional. Além disso, então assim, até no mercado de capitais, mercado financeiro, você não tem esse nível de governança que a gente está querendo propor aqui. Por quê? Porque o cara tem que mandar um relatório no Excel pro cara que fiscaliza ele, tem que o outro da auditoria lá receber o cronograma em Excel do empresário, ele não acessa o RP do cara direto, entendeu? Até a própria governança no mercado de capitais, ela também tem processo sim, certo? Mas é um processo que é um pouco manual até, entendeu? Então assim, e que existe esse processo e funciona, tá? Funciona bem. Funciona, tá aí, tem muitos fundos para comprovar isso, né? Só que o que a gente está querendo propor é muito diferente, né? Que isso Fato. É uma grande barreira de entrada. Tecnologia, né? Daniel Brandão, aproveitando que a gente está falando aqui de mercado imobiliário, agradecer aqui a Brasil Gress, que é de revestimentos para pisos, revestimentos para apartamentos, casa, etc. Um grande parceiro nosso. Estúdios. Estúdios também. Agradecer mais uma vez aqui a Coin Livre. Obrigado, Fábio, pelo todo o apoio de sempre. Agradecer aos estúdios Fortalk por estar nos emprestando esse estúdio com toda essa estrutura maravilhosa. Giorgio, depois dessa aula de hoje, cara, eu tô até com vergonha, só vem nome de peso aqui, hein? Só vem um nome atrás do outro aqui, que é só os melhores do mercado, não é possível. Alguma consideração final? Tirando a desculpa pelos momentos palestrinha aqui, é que eu realmente me empolgo muito nesse mercado. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu acho que tem uma oportunidade gigantesca e eu realmente acredito que vocês vão abraçar essa oportunidade. Nossa Senhora, vai ser algo incrível. O motivo de a gente ter convidado, eu realmente queria que você passasse essa ideia para o público e a maneira como vocês estão querendo transformar o mercado. E eu acho que se juntar isso com o que a gente tem a oferecer desse lado, como empresa e a gente agora como MetaCast, para poder divulgar, ajudar, conversar sobre, é a receita para o sucesso. E Daniel, aproveita agora, faz seu merchan, fala da sua empresa, o que oferece e faz suas considerações finais. Tem arroba, tem hashtag, o que você quer? Aproveita. Não, primeiro a agradecer aí pelo espaço, né? Eu acho um deal muito top esse deal da Coin Livre. Essa visão que vocês têm para trabalhar os ativos reais, né? Ativos alternativos, né? Não só o mercado imobiliário, como outros ativos também. É uma visão que falta, acredito eu, no mercado de criptoativos, né? A renda, a gente vem com um propósito para o mercado imobiliário de dar transparência, de dar governança e de dar possibilidade para que esses incorporadores possam acessar dinheiro mais barato, né? E esses investidores possam investir em ativos com boa rentabilidade e com um altíssimo nível de governança, né? Então, a renda, ela vem com esse propósito, né? E é um propósito que hoje a gente já entrega para o mercado tradicional, a gente já
é reconhecido aí por muitos parceiros investidores e por muitos incorporadores, com uma lisura no processo de investimentos, com uma transparência, né, com honestidade acima de tudo, né? Eu brinco com os clientes que eu não sou transparente, eu sou translúcido. Eu até sou translúcido nas minhas emoções. Daniel, até. só para a galera saber o tamanho da renda capital, você tinha comentado comigo a capacidade de vocês e a perspectiva de vocês de valor de ativos que vocês iam gerar anualmente na casa dos bilhões. Hoje a gente tem no nosso pipeline, né, ainda sem o mercado de criptoativos, falta de 3,7 bi de originações, né, de clientes que precisam de dinheiro. 3,7 bi é muito dinheiro. E né? capacidade para o ano que vem? E a gente está mirando aí os 25 bi. É muita gente com grana. Hein? Só que é o que acontece, é um funil, né? É igual o funil comercial. Claro. Tem 25 bi, aí presta 15, aí a gente tem energia para dar, né? Então, quais os que são óbvios do óbvio e que nosso investidor vai ficar muito feliz em adquirir esses ativos? E a gente conseguiu chegar num ângulo que esse cara, puta, o custo para mim faz sentido. 2. Então, assim, a gente tem uma capacidade de originação gigantesca, mas temos um critério para selecionar esses caras na mesma proporção. Então, show. Assim, é isso que é por isso que a gente tem um respeito, né, por parte dos investidores e os incorporadores também, quando sabe, putz, a gente diz, olha, eu acho que vai para frente. É porque vai mesmo. Pessoal, isso é o MetaCash. Isso é o MetaCash, cada vez mais só nome de peso, só os melhores plays do mercado. É isso aí, muito obrigado para você que ficou com a gente até o final. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido aqui mais com o Daniel, que é o nome de peso. É isso, né, George? É isso. Vamos ficando por aqui, né? Se inscreve, coloca os amiguinhos aqui, bota @ de todo mundo, dá uma olhada nos cortes também, maratona o conteúdo faz que tudo você vai aí. aprender pra caramba. Faz até amizade com a gente aí, segue lá. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais. Esse é o MetaCash. Tchau, tchau. Vamos que vamos.